Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando às 19 horas e 29 minutos mais uma live. Essa novamente aqui pelo Facebook, pela página da Associação Espírita Domingos de Luz. Mais uma vez agradeço ao meu amigo Newton pelo convite que ele fez. Agradeço também a todos vocês que nos acompanham, que assistem às lives que são feitas aqui por esse centro espírita, sempre muito interessantes, com assuntos sempre variados e que certamente nos ajudam a reflexionar nesses momentos de dificuldades pelos quais nós estamos passando nesse ano de 2021. Estamos vivendo uma pandemia que é uma tempestade que nos causa preocupação, mas ao mesmo tempo é a oportunidade que nós temos de colocar em prática o nosso aprendizado, a nossa confiança em Deus, sabendo que as suas leis são justas, são perfeitas e que certamente nós haveremos com o nosso esforço, com o nosso trabalho, haveremos de superar tudo isso. Mas precisamos certamente fazer a nossa parte, que é a da confiança. Nós vamos iniciar a live, né? São 19 horas e 30 minutos já, com uma prece. Eu convido os amigos e as amigas para acompanharem. É uma prece que nós trouxemos aqui, ela com música no seu interior também, é a prece de Cáritas. Vamos lá então. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.
Muito bem. Fizemos então a nossa prece. Vamos iniciar então a nossa live. O tema é irritação ou serenidade. A escolha é sua. Esse é o tema que nós propomos para o Newton. E vamos refletir sobre isso, né? Nós trouxemos aqui, para que a gente vá refletindo, o significado de irritabilidade e o de serenidade. Irritabilidade consiste no aumento exagerado a estímulos do ambiente e uma baixa tolerância a incômodos. Entre os sintomas mais comuns relacionados à irritabilidade, temos baixo controle dos impulsos e descontrole emocional. Vemos que a irritabilidade, ela nos proporciona, então, um desequilíbrio moral. Esse desequilíbrio vai nos fazer arrepender, certamente, das atitudes que nós vamos tomar durante esse período de descontrole. O outro lado da moeda é a serenidade. Serenidade expressa tranquilidade, mansidão, tranquilo, sem distúrbios nem agitações, sossegado, uma vida serena. Quem se comporta com calma ou se define por não possuir perturbações, essa é a pessoa que tem serenidade. São duas palavras muito fortes, muito interessantes e oportunas para o momento que nós vivenciamos aqui neste ano de 2021. Estamos durante uma tempestade, que é a pandemia. Nós podemos nos irritar ou podemos enfrentar esse problema com tranquilidade. Cabe a cada um de nós fazermos isso. E é exatamente isso que nós pretendemos com o texto que trouxemos aqui. Gostaria de contar para os amigos e as amigas um fato interessante, para que a gente observe como o tempo passa muito rápido. Eu tenho um canal no YouTube. É o meu nome, Jorge Jossi Wagner, Palestras Espíritas. E agora na terça-feira, dia 6, vai fazer exatamente um ano que esse canal está no ar, onde eu já tenho postado mais de 380 palestras, pequenas palestras. E a primeira live que eu fiz, né, ou seja, a primeira postagem que eu fiz, então, foi exatamente aqui para a Associação Espírita Domingos de Luz. Vemos como o tempo passa rápido, né? O tempo passou, nós teríamos que ter amadurecido com o tempo, porque é normal esse amadurecimento. Esperamos que todos nós tenhamos aproveitado esse tempo de um ano para realmente observarmos a vida, observarmos os entendimentos, as lições que nós aprendemos diariamente com a doutrina espírita e de que forma nós a estamos colocando aqui no nosso dia a dia, né? Muito bem. O texto diz o seguinte: você já experimentou alguma vez aquele amanhecer sombrio em que tudo lhe parece amargo? Esses dias, aparentemente, têm os mesmos aspectos para todos nós, mas são vividos de maneira diferente, variando de indivíduo para indivíduo. Ou seja, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Cada um de nós encara a vida de acordo com aquilo que ele tem dentro de si em termos de evolução. Cada um de nós está num estágio de evolução, não só moral, como também intelectual. Portanto, cada um de nós vê a vida com a sua forma de pensar, de agir. Jesus, de uma forma muito serena, nos explicou da necessidade de termos olhos para ver
e ouvidos para ouvir. Certamente já ouvimos muitas vezes essa frase ser pronunciada e explicada. Mas o momento, para que a gente a coloque em prática, esse momento é o de todos os dias. Para que a gente veja a vida sempre com mais otimismo, com mais serenidade. Porque a nossa irritação, ela não vai transformar a situação. Aliás, a nossa irritação, ela não só não transforma a situação, como ela contribui para piorá-la, que é o que nós vamos vendo aqui enquanto nós vamos conversando sobre o tema. Muito bem. Algumas pessoas ficam tristes e quase caladas. Às vezes buscam isolar-se para evitar qualquer contato com alguém que lhe faça perguntas sobre o que está acontecendo. E por que está assim? Porque nós, muito embora a gente consiga disfarçar, mas nem sempre a gente consegue disfarçar sempre aquilo que vai dentro do nosso coração, não é mesmo? Então, as pessoas, observando os nossos olhos, a pessoa percebe se nós estamos tranquilos ou se nós estamos irritados. E esse afastar-se das pessoas é exatamente para evitar isso. Você não está bem. Não, acordar não estando bem não é algo raro de acontecer, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. A imperfeição, ela nos faz, em muitos momentos da nossa vida, agir contrária às leis de Deus. Ou seja, nós cometemos erros. Mas nós, pela bondade de Deus, temos a grata oportunidade de corrigir os erros. Por isso que nós temos que mantermos-nos calmos, sempre, em todos os momentos, para que nós possamos efetivamente aproveitar a presente reencarnação. Principalmente num momento tão drástico como esse que nós estamos vivendo agora. Então, uns disfarçam, outros deixam o mau humor dirigir os seus passos. E em poucos minutos azedam todo o ambiente em que se encontram. Porque o que acontece? Aquilo que nós somos, muitas vezes nós, pelo verniz social, a gente consegue disfarçar durante um certo tempo. Mas existem momentos em que a gente não consegue mais realmente disfarçar. Então nós, com a nossa irritação, nós acabamos então poluindo todo o ambiente em que nós nos encontramos. Seja ele o ambiente doméstico, seja ele o profissional ou mesmo o ambiente social. Quando a gente está nesse momento de irritação, a gente não consegue realmente escutar as coisas sem se irritar. Qualquer pergunta que seja feita para nós é como se fosse uma ofensa contra nós. E nós reagimos, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Nós, em muitos momentos da nossa vida, a gente consegue controlar-se, mas em outros a gente não consegue ainda. Mas aqui estamos justamente para conseguirmos nos controlar em mais e mais e mais momentos. Então, pessoas assim distribuem gestos bruscos, falam com irritação, respondem com azedume, culpam os outros por tudo de errado que acontece. Via de regra, é isso que acontece conosco mesmo, como espíritos ainda imperfeitos. Nós não reconhecemos a nossa imperfeição, os nossos erros, e queremos encontrar a causa disso fora de nós, e não vamos encontrar. Por quê? Porque sou eu quem tenho que me equilibrar. Eu estando equilibrado, naturalmente eu ajudarei o equilíbrio do ambiente. Jesus, nós estamos, hoje é dia 4 de abril de 2021, é o domingo de Páscoa. Nós tivemos então, há 2 dias atrás, a Sexta-feira da Paixão, que foi o dia em que Jesus foi crucificado. Não importa que tenha sido esse dia ou não, mas nós, cristãos, nós nos lembramos a Sexta-feira da Paixão como o dia em que Jesus foi crucificado.
E observamos, através das mensagens que Jesus foi nos deixando durante o seu trajeto da Via Crucis, e mesmo pregado na cruz, em que em nenhum momento ele perdeu o controle. Ele manteve-se sempre em equilíbrio e sempre dirigindo para nós mensagens que ficaram e ficarão para todo o sempre. Porque Jesus é o equilíbrio que nós devemos nos mirar. Porque ele é, conforme aprendemos com a doutrina espírita, conforme aprendemos com a questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso guia e modelo. Guia e modelo. E claro, em nenhum momento ele perdeu a calma, porque ele já tinha conquistado essa tranquilidade. A irritação não fazia parte da sua vida, mas sim sempre a serenidade. E a resposta, né? Então, esses que culpam os outros por tudo de errado que acontece, na realidade não vão encontrar essa resposta nos outros. Porque a resposta para comportamentos desse tipo logo se faz sentir no organismo, em forma de azia, enxaqueca, dores musculares, entre outros males, como a ansiedade e até a temível depressão. Então, o que ocorre? Nós temos que lutar com todas as nossas forças para nos manter em equilíbrio. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa possível? Sim, é uma tarefa possível. E nós estamos aqui encarnados presentemente justamente para encontrarmos esse equilíbrio, para encararmos então as dificuldades com serenidade. A pandemia, que aqui em nosso país está vivendo o seu pior momento, nos traz preocupações. Como devemos nos postar? Com confiança em Deus, mesmo porque sabemos estar aqui graças a um planejamento reencarnatório. Então, eu tenho que ter os cuidados que a ciência diz que eu tenho que ter. Procurar não ficar em aglomerações, usar a máscara e higienizar sempre as mãos. Pronto. Feito isso, eu estou cumprindo aquilo que eu posso fazer. O mais já não está mais nas minhas mãos. Porque se dentro do meu planejamento está que eu vou ter que passar por essa situação, eu irei passar. Às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade, às vezes até vai ocorrer o desencarne. Mas eu sempre tenho que ter confiança e cumprir aquilo que eu posso fazer, porque existem certas situações que não conseguimos realmente controlar. Então, controlar a raiva, a irritabilidade, eu posso? Posso. Está nas minhas mãos isso. A irritabilidade do outro, eu posso controlar? Não, não posso, porque é o outro. Não posso controlar, mas a minha eu posso. Então nós temos que fazer esses tipos de análises para que nós tenhamos uma vida sempre mais agradável, mais equilibrada, mais serena, onde, quando surgirem os obstáculos e os problemas, nós tenhamos forças para superá-los. Porque, repetindo mais uma vez, um ensinamento que nós sempre ouvimos dentro do centro espírita, trazido pelos espíritos. Deus não dá a nenhum de nós mais trabalho do que nós somos capazes de realizar. Ou seja, Deus não me coloca um problema na minha frente que eu não tenha condições de superar. Mas eu tenho que entender que para superar esse problema, eu tenho que trabalhar muito, sem dúvida nenhuma. Então, esse tipo de comportamento, ele vai gerar dores, causar sofrimentos. Porque o espírito que sou eu sou um espírito que estou encarnado. Esse corpo, essa aparência pelo qual os amigos conhecem, é o meu veículo de progresso. Mas a irritação não é do corpo físico, a irritação é do espírito. E a minha irritação vai causar distúrbios no corpo físico, trazendo então, como disse aqui, olha, azia, enxaqueca, dores musculares, causa mais ansiedade ainda e podemos até desenvolver uma depressão. E o pior de tudo
é que muitas vezes nem sabemos o porquê de tanta irritação. Porque nós não paramos um pouco para meditar sobre a situação em que nos encontramos. E nem mesmo para mudar o curso dos acontecimentos. O que aconteceu? Por que eu estou assim? Por que eu estou reagindo dessa forma? Seria muito bom, né, que alguém nos falasse, você está irritado por quê? Só que se eu estou irritado e alguém diz que eu estou irritado, eu fico mais irritado ainda. Eu deveria agradecer a pessoa e dizer assim, você acha que eu estou irritado? Eu também não estou me sentindo muito bem. O que você está sentindo, percebendo que eu estou fazendo? Não, você está realmente com os olhos, né, esbugalhados, né? Percebe-se pelos seus olhos, né, pelo seu modo de falar, pela sua expressão, que você está azedo, está irritado. O que eu posso fazer? Mas quando a gente está num momento assim, a gente está desequilibrado. Então a gente não consegue realmente fazer aquilo que seria o certo, agradecer o outro, né? Porque a gente nem sempre consegue entender o motivo da irritação. De maneira irrefletida, nós estragamos o nosso dia, movidos por um estado da alma que nos toma de assalto e no qual deixamos mergulhar, sem refletir. Por isso que, quando nós falamos aqui a definição, né, a serenidade, né, uma definição aqui também de serenidade, diz assim, que a pessoa dormia serenamente. Nós todos dormimos todos os dias. Nem todos conseguimos dormir serenamente. Porque o que acontece? Quando o corpo descansa durante o sono, o espírito quase sempre acaba saindo do corpo. E se você está desequilibrado, é claro que o corpo não vai ficar sereno, né, de maneira nenhuma. Ele vai ficar também se mexendo porque você está realmente nesse tipo de situação, irritado. Muito bem. Passados esses momentos amargos, fica uma desagradável sensação de mal-estar, de indisposição, de sentimentos feridos e de relacionamentos comprometidos. Porque em momentos assim, nós falamos coisas das quais nós depois podemos nos arrepender. Às vezes, a gente demora muito tempo para se arrepender, mas às vezes a gente se arrepende rapidamente. Mas o que acontece? Depende do outro também. Lembro-me de, em uma ocasião, há muito tempo atrás, em assistindo uma palestra de uma amiga, que já desencarnou, inclusive. Ela disse uma coisa que realmente me marcou profundamente e a gente se lembra, né? E às vezes acaba colocando nas lives, nas palestras, quando realmente aparece essa oportunidade. Ela disse assim, que se você for fazer o mal para alguém, faça para alguém que seja bom, porque ele não vai retrucar, ele não vai querer vingar-se. Entenderam? Olha que coisa interessante, né? Então, aqui está dizendo assim, relacionamentos comprometidos. Então, se você está irritado e conversa com uma pessoa e ofende a pessoa com palavras, que também é irritada e irritável, pronto, o relacionamento fica comprometido. E vai demorar muito para que realmente vocês estabeleçam, então, um equilíbrio entre ambos. Por isso que a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né? Claro que o que essa minha amiga quis dizer é que não devemos nunca, de modo nenhum, fazer o mal para ninguém. Claro. Mas, se a gente for fazer o mal, achei muito interessante isso, faça para alguém que seja bom. Jesus, por exemplo, foi pregado na cruz, foi assassinado por nós, e ele, em suas últimas palavras, disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, porque eles não me conhecem ainda. Ele não disse essas palavras, desse jeito, mas foi o sentido das palavras. Ou seja, porque ele é bom, então ele nos entendia. Assim, amigos e amigas, se você se sentir que está diante de uma manhã sombria, de um momento amargo, vale a pena tomar medidas urgentes para não se deixar cair nas armadilhas. Se você está em casa ainda, faça uma prece antes de sair. Se você já se sentiu irritado, faça uma prece.
Se você estiver no trabalho, busque um local que lhe permita ficar só por um instante, para respirar. Quantas vezes as pessoas dizem, né? Olha, respire, acalme-se, né? São momentos assim de grande dificuldade para nós, exatamente fazer isso nesses momentos, né? Respire fundo, eleve o pensamento a Deus, rogando forças e discernimento para que não se deixe levar por circunstâncias desagradáveis, circunstâncias que nós enfrentamos no nosso dia a dia, porque o mundo ainda é de provas e expiações. Então, busquemos ajuda, roguemos a Deus, aos espíritos que nos ajudem nesse momento, peça ajuda. E pedir ajuda em momentos assim é muito importante, e nós certamente seremos ajudados. Lembre-se sempre que todos temos momentos difíceis e que só depende de nós complicá-los ainda mais ou sair deles com sabedoria e bom senso. Por isso, o tema da live: irritação ou serenidade? A escolha é sua. Nós é que escolhemos. Porque Deus me deu o livre-arbítrio. Ou seja, eu posso e tenho liberdade de ações. Mas toda ação que eu realizar, eu sou o responsável. E toda ação vai gerar consequências. Lembre-se ainda que por mais difícil esteja a situação, ela será tragada pelas horas e substituída por momentos mais leves e mais felizes também. Porque tudo passa. Pode demorar, mas passa. Foi exatamente um ensinamento que foi dado para o Chico Xavier por Maria, mãe de Jesus, no momento em que o Chico Xavier se encontrava realmente triste, talvez, com algumas coisas que aconteceu. E ele pede ao seu amigo Emmanuel que pedisse a Maria, mãe de Jesus, que lhe desse, então, uma mensagem para que ele pudesse se sentir melhor. E ela simplesmente disse essas duas palavrinhas: tudo passa. Ele achou muito pouco, né? Muito pequena a mensagem, mas serviu para ele recuperar a serenidade novamente. E, estando bem, estando tranquilo, vivendo no seu trabalho, ele recebeu outra mensagem, também de Maria, mãe de Jesus, em que ela dizia assim: isso também passa. Ou seja, a gente se equilibra, pode ter a certeza de que temos que lutar muito para que a gente não se desequilibre. Se a gente está desequilibrado, tenhamos a certeza de que isso vai passar, desde que nós lutemos muito para que isso passe. Se o problema for doença, que é o que nós estamos vivendo agora, desemprego, vivemos também, falta de comida, também estamos com esse problema. Lembre-se que tudo passa se confiarmos em Deus e trabalharmos para superar esses obstáculos. Já viram os amigos? Quantas pessoas, quantos milhões de pessoas estão envolvidas na prática da caridade nesses instantes difíceis pelos quais nós passamos aqui em nosso país? Digo em nosso país porque estamos mais próximos, né? As notícias nos chegam com mais facilidade. E o país é enorme, mais de 200 milhões de habitantes. Então, esses problemas todos nós estamos passando agora. Mas aí a gente vê o quantas são as pessoas caridosas. Quantos milhões de pessoas estão realmente fazendo de tudo para ajudar os seus irmãos menos favorecidos. Nunca, nada valerá a pena estragar o seu dia. O espírito André Luiz, em um livro extraordinário chamado Agenda Cristã, com a psicografia do Chico Xavier, ele nos traz alguns ensinamentos que são eficazes para momentos como esses de irritação, de desequilíbrio pelos quais nós estamos passando. E o título é Não Estrague o Seu Dia. Diz assim:
Não estrague o seu dia, pois a sua irritação não vai solucionar problema algum. Claro, a irritação não resolve o problema. Pelo contrário, ela vai nos trazer problemas, porque eu vou adoecer em razão da minha irritação. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Eu ficar irritado com um parente, com um colega de trabalho ou um amigo, não vai mudar o amigo, nem o colega de trabalho, nem o parente. Eu só vou criar um ambiente desequilibrado, ruim. Ou seja, a minha contrariedade não vai alterar realmente a natureza das coisas. Os nossos desapontamentos não fazem o trabalho, que só o tempo vai conseguir realizar. Aliás, quando se fala em tempo, o tempo faz tudo, o tempo resolve tudo, é necessário que a gente entenda o seguinte, que nós temos que usar o tempo para a nossa mudança, porque não é o tempo que vai fazer a mudança, mas sou eu usando o tempo que Deus me permite ter, e nesse tempo eu vou trabalhar no sentido de me tornar uma criatura melhor, aí sim, então, o tempo nos ajuda a resolver, então, essas situações. Estão aí as reencarnações sucessivas que nós temos. São oportunidades que Deus nos dá para que a gente realmente se torne espíritos melhores. O seu mau humor não modifica a vida. Aliás, pessoas mal-humoradas são pessoas que vivem quase sempre adoentadas e criam em torno de si um ambiente ruim, desagradável, em que as pessoas quase sempre se afastam. Claro que nós, como cristãos, como espíritas, se estivermos diante de uma pessoa mal-humorada, nós deveríamos nos aproximar da pessoa e tentar ajudá-la, porque a gente tem essa visão diferente de que a pessoa está passando por um problema, que pode ser até um problema de obsessão. Vamos ajudá-la se for possível. Vamos nos oferecer, né? Porque o mau humor não modifica a vida. A sua dor, diz o André Luiz, não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e sobre os maus. A minha tristeza não vai iluminar os caminhos. O meu desânimo não vai edificar nada, nem ninguém. Pelo contrário, o desânimo vai fazer com que a gente perca tempo. E aí o tempo, nesse caso, ele será utilizado por mim de forma errada. E eu usarei o tempo no sentido de me comprometer mais, espiritualmente falando. O André Luiz diz assim, que as suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. Chorar não resolve também. O que resolve, segundo as palavras do André Luiz, é o trabalho. O trabalho bem feito, aquele trabalho que nos cansa, aquele trabalho que exige de nós perseverança. Chorar não resolve mesmo. É como popularmente a gente costuma ouvir de vez em quando, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta. Você vai ter que limpar mesmo. E vai dar trabalho. Muito trabalho. Então, que a gente tome cuidado para não derramar o leite. Ou seja, vamos trocar a irritabilidade pela serenidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Quer dizer, reclamar não resolve. O que resolve é trabalhar. Sempre o trabalho. E, realmente, cobrarmos os outros, esse é o sentido aqui, nós precisamos ter muito cuidado para que a gente faça esse tipo de situação. Então, se alguém me perguntar sobre o espiritismo, eu falarei. Se não me perguntarem, eu não falarei. Porque a pessoa tem que mostrar interesse. É a mesma coisa.
os exemplos que Jesus nos trouxe. Um deles foi do cego. Senhor, faça com que eu enxergue de novo. Jesus pergunta, mas você quer isso? O que você quer que eu faça por você? Eu quero enxergar de novo. Ou seja, eu quero me curar. Eu quero vencer a minha irritabilidade. Eu vou me esforçar por isso. E se eu fizer esse esforço, eu certamente serei ajudado pelos espíritos amigos, serei ajudado por aqueles que estão próximos a mim. Mas é necessário que eu realmente decida fazer isso. Decida-se por não estragar o seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Então, aprenda a desculpar infinitamente. Muito bonita essa frase, muito profunda. Viva a vida com otimismo. Lembre-se que você é filho de Deus. E Deus é o Criador do universo. Deus é o nosso Pai. Conforme nos ensinou o nosso irmão maior, Jesus. Deus é nosso Pai. Além de toda essa grandeza, Deus é muito justo e misericordioso. Quando a gente fala que Deus é justo, nos lembramos da lei de causa e efeito. E nos lembramos de Jesus quando ele nos também ensinou que a cada um segundo o trabalho. O que significa, em frases diretas e populares, a cada um segundo o seu merecimento. Se eu não tiver merecimento, eu não receberei. Por isso que eu tenho que trabalhar para ser merecedor. Então Deus poderia ter nos criado perfeitos? Poderia, se Ele quisesse. Mas Ele nos criou perfectíveis, ou seja, possíveis de se tornarem perfeitos. E nós estamos a caminho. E lembremos que Deus é bom, realmente bom. E temos aqui, à nossa frente, essa grande oportunidade de estudar. O conhecimento não nos torna espíritos melhores, sabemos disso. Mas o conhecimento nos ajuda a nos tornarmos melhores, porque nos passa a fazer com que a gente enxergue a vida e as situações de um modo diferente, de um modo mais claro. Por isso, amigos e amigas, irritação ou serenidade, a escolha é nossa. Pensemos nisso. Pensemos sempre, pensemos realmente com seriedade. Era isso que eu tinha para os amigos nesta noite de domingo de Páscoa. Agradeço imensamente a todos vocês pela oportunidade e vamos fazer o encerramento dessa nossa live com a oração do Pai Nosso. Peço aos amigos que possam me acompanhar também em pensamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que tenhamos, amigos e amigas, um final de domingo tranquilo e uma semana também de bastante trabalho, de progresso, de confiança. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz. E até a próxima. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.